Sejam muito bem-vindos todos vocês a mais um vídeo aqui no nosso canal do YouTube da Oma Galeria ou mais um episódio do nosso podcast aqui no Spotify, também da Oma Galeria. Antes que continuemos, você que ainda não é inscrito no nosso canal, clica aqui na inscrição, clica no sininho para ativar os lembretes. E você que está seguindo a gente, que está escutando a gente pelo Spotify, clica aqui também em seguir a Oma Galeria, é muito importante pra gente, para que esse conteúdo alcance cada vez mais e mais pessoas, combinado? Vamos fazer um compromisso? Se esse áudio aqui, se esse episódio, se esse vídeo fizer sentido pra vocês, no final, no meio ou no final do vídeo você vai seguir a gente e vai ativar as nossas notificações aqui para que você receba mais e mais nosso conteúdo, combinado? Da minha parte aqui eu vou entregar o meu 150% e você fica com a sua parte aí. Muito bem, eu sou Tomás Pacheco, sou responsável pela Oma Galeria e vez ou outra apareço aqui para falar sobre temas que são caros para nós, né? A gente tem agora orientado a nossa produção de conteúdo a pessoas que querem entrar nesse circuito de arte, ou mais especificamente nesse circuito de arte contemporânea, colecionismo de obra de arte. Afinal de contas, nós somos uma galeria de arte contemporânea que sobrevive sim do comércio de obras de arte. Então é interessante que mais e mais pessoas desvendem esse nosso mercado, esse nosso circuito, chame você como quiser. Eu gosto muito de chamar de circuito porque é um mercado muito peculiar, com alguns arranjamentos que não são normais ou que não são naturais de outros mercados, né? Por exemplo, a famosa oferta e demanda, que atinge sim a gente, mas outros dispositivos do nosso circuito tornam o nosso mercado muito peculiar. Ficou confuso? Não importa, não é sobre isso que nós vamos falar hoje, mas mais uma vez sejam todos, todos muito bem-vindos, bem-vindas, bem-vindos ao nosso conteúdo de hoje. Hoje eu vou falar sobre produção multimídia. Que raio é esse? Produção multimídia. Muito bem. Quando você trabalha com jovens artistas, especificamente nós da Oma Galeria, faço um convite para vocês para seguirem a gente em outras redes sociais, por exemplo no Instagram, ou mesmo aqui no YouTube, ou mesmo no Spotify. Vocês podem ver conversas, vídeos e obras de todos os artistas que a galeria representa, ou dos artistas que a galeria por algum momento se relacionou, e que a gente faz a divulgação, que a gente endossa esses artistas, e eles são majoritariamente artistas jovens, são majoritariamente artistas que estão aí em fase inicial e intermediária de carreira. E essas pessoas, elas têm o ímpeto criativo, né? Essas pessoas, elas são pessoas que têm uma aptidão, ou que elas têm uma... Eu não falo dom, tá? Eu uso uma aptidão, às vezes, não é sempre, para esse lado criativo, para desenhar, para pintar, para compor, para dançar, para performar, para esculpir, seja lá qual for a aptidão. Mas que, sobretudo, elas têm uma verdade fundamental que guia elas no curso da vida ou no curso da produção delas. E elas fazem dessa verdade, desse contexto, dessa mensagem, né, o objeto de perseguição dela para a vida toda, né? E ela materializa muitas vezes isso em uma obra. Ela materializa isso numa pintura, ela materializa isso num desenho, ela materializa isso numa escultura, ela materializa isso numa performance, ela materializa isso em uma poesia, ela materializa em uma música, seja qual for o campo de atuação, seja qual for a mídia, ela materializa essa mola propulsora dela, ela materializa em uma mídia. E aí, por que a gente resolveu falar aqui de produções multimídia? Porque os artistas contemporâneos, né, embora o mundo ainda seja bastante tradicional nesse quesito, né, coleciona-se, consome-se, vende-se muito mais pinturas do que outros tipos de arte, os artistas contemporâneos, eles têm usado de outras mídias para veicular a sua produção, né? Para dar vazão à sua produção. Tomás, que mídias são essas? Cara, inúmeras. As mais tradicionais: pintura, escultura, desenho, fotografia, performance, isso no campo das artes visuais, tá? Performance, instalação, site specific, que mais? Um video art, uma fotografia eu já falei. Cara, tem inúmeras. Me foge da memória agora algumas mídias específicas, pontuais. As mídias de tecnologia que a gente está aprendendo a usar, aqueles letreiros luminosos,
ou mesmo os backdrops, que são aquelas fotos, muitas vezes são fotos animadas ou são vídeos, enfim, que tem uma luz por trás, né? Talvez daí o nome backdrop, enfim. Ou seja, são várias possibilidades, né? São vários os objetos diversos, são várias possibilidades para um artista dar vazão à produção autoral dele. E quando a gente fala de um artista jovem, é muito difícil você rotular um artista jovem como um artista pumba, X, um artista Y, como um escultor, como um pintor, como um fotógrafo, como um desenhista, como um performer, porque todos esses artistas, eles dão vazão para a produção deles em outras mídias. Por exemplo, nós estamos gravando esse vídeo, hoje é dia 16 de fevereiro de 2021, e se tudo der certo, lembrando que estamos no meio de um inferno, de uma pandemia, vai abrir a exposição do Renan Marcondes no dia 1º de abril, aqui na Oma Galeria. E o Renan é, vamos dizer assim, conhecido como um performer, né? Um artista que vem do campo do teatro e que no campo das artes visuais ele trabalha com performance. Na exposição dele nós estamos apresentando fotografias, desenhos e também a performance pela qual ele é conhecido, né? A mídia pela qual ele é mais conhecido. Então é muito difícil você rotular, quando a gente está falando de um artista jovem, que ele é isso ou que ele é aquilo. Por que raios o Tomás está falando isso? Né? Lembrando que o nosso interesse em produzir esse tipo de conteúdo é atingir você, jovem, que está ingressando, né? Jovem de circuito das artes, vamos dizer assim, que está ingressando no nosso meio e que quer um pouco desmistificar aí de que raio é essa tal dessa arte contemporânea e que hora você vê isso, hora você vê aquilo, e aí você fala, tá, o que é mais importante, o que é mais valioso, o que é mais significativo na obra de um artista? E muitas vezes você não vai encontrar essa resposta por meio da mídia, né? Aliás, pode ser que a mídia ela subverta um pouco a produção de um artista e o valor daquela obra, ele no futuro, longo prazo agora, ele suba ou desça, né? Ele seja maior ou menor em função especificamente dessa mídia que ele produziu, né? Então, o que é importante a gente ter em mente quando a gente olha para um jovem artista? Ele pintou? Porra, é legal. Ele desenhou? É legal também. Ele esculpiu? É legal também. Ele fotografou? É legal. Ele performou? É legal. Ele cantou? Enfim, o jovem artista, né, ele deve ser estimulado, ainda que se guarde o reflexo de algumas produções, de algumas mídias, de algumas séries de trabalho, por exemplo, ainda que se guarde isso com devida relevância, né, é importante que o artista circule, é importante que o artista experimente outras produções, né, porque ao passo que ele experimenta isso quando ainda jovem, dado a maturidade da carreira, ele pode afirmar que ele já passou por esse ponto, que ele já passou por aquele ponto, que ele já passou pelo outro ponto, e que agora ele tem segurança na produção, que ele pode afirmar com mais segurança que é isso, que é aquilo, que é o outro, que ele quer fazer. Ao passo que se você passa uma carreira inteira frustrado, produzindo alguma coisa que deu certo, muitas vezes você pode se tornar uma impressora de obras, né? Você está só reproduzindo uma formulazinha que deu certo. Quem conhece aí um grande amigo colorido que se tornou uma impressora de obras, vai saber quantas experimentações ele fez até chegar nessa produção agora que colou, né? Esse colou pode ser financeiramente, pode ser mercadologicamente, pode ser até de aceitação do público, mídia, sei lá, não importa. Cada um tem uma perspectiva, um anseio, uma vontade diferente. Não existe o certo ou o errado, o que é muito bom. Existe o que te deixa satisfeito, o que te dá prazer em fazer, né? Então, esse artista vai saber o quanto ele experimentou até chegar nesse ponto que ele teoricamente acertou e a partir dali ele deixou de ser artista e ele passa a ser uma impressora daquele trabalho, daquela fórmula, né? Isso com o tempo perde-se valor. Ao contrário disso, se é um artista em constante experimentação, em constante busca, em constante, enfim, ávido por alguma coisa nova, não o novo pelo novo, né? Não o novo só pela novidade,
mas de fato pelo desafio de propor algo novo, de experimentar algo novo, de provocar a sua própria produção com com alguma coisa nova, tá? Isso é o que nós fazemos, isso é o que nós cuidamos para que os artistas, por exemplo, da Uma Galeria tenham uma construção de carreira sólida, né? Que eles, no momento de experimentar, que eles experimentem, no momento de consolidar, que eles consolidem, no momento de certo, fazer o certo e assim por diante. Muito bem, sem mais delongas, a ideia desse vídeo, a ideia desse episódio era falar justamente sobre produção multimídia, a importância dela para os artistas, no nosso caso, artistas jovens, estágios intermediários de carreira, a importância desse tipo de produção, a importância de dar vazão a esse tipo de produção, para você, colecionador que está do outro lado, como que você deve olhar para isso, né? Como que você deve entender essa produção diversificada do artista que você consome, do artista que você tem na sua coleção. Poxa, agora o cara que era escultor começou a pintar. Isso é certo? Isso é errado? Isso é um sinal de sim? É um sinal de não? Isso é um alerta X? É um alerta Y? O que significa isso? Então a ideia do nosso papo era desmistificar um pouco desse contexto. Tá legal? Muito obrigado por estarem aqui comigo até agora. Já passamos aí quase 10 minutos ou pouco mais de 10 minutos do nosso vídeo. Peço agora a sua gentileza aqui, avaliando a nossa troca aqui. Se inscreva no nosso canal, se inscreva no nosso podcast aqui e ative os lembretes, ative o sininho para você ser avisado de cada vídeo, de cada episódio novo. Combinado? Muito bem, muito obrigado. Por último, mas não obstante, não menos importante, nós tínhamos combinado sempre de trazer alguma reflexão, algum aprendizado da semana aqui para os nossos vídeos. E o aprendizado dessa semana, eu estou gravando esse vídeo no dia 16 de fevereiro de 2021 e há praticamente 1 ou 2 semanas atrás, no máximo, explodiu aqui no Brasil o tal do Clubhouse, uma nova rede social onde você entra em salas de bate-papo, entra em salas de conversa, né? Com várias pessoas que você convida, tanto para serem debatentes ali, né? Eu usei essa palavra, não sei nem se ela existe, pessoas que vão debater o assunto em questão, ou as pessoas que entram como ouvintes. E a partir do momento que entram os ouvintes ali, você consegue pensar um ouvinte para dentro do debate, da discussão. E eu queria passar aqui as minhas impressões sobre o Clubhouse. Eu particularmente achei uma rede social muito interessante, porque ela te dá muita flexibilidade na produção do conteúdo. E no Clubhouse, diferentemente aqui do YouTube ou aqui do Spotify, aqui do podcast, onde a gente pode editar, puta, falei errado, corta, puta, falei errado, corta de novo, não, junta isso com isso, nossa, ficou uma bosta, não publica. No Clubhouse é vida ao vivo, é vida na realidade, ali a gente está sentado numa sala, batendo papo, e quem tem conteúdo de verdade, para agregar, acaba se sobressaindo sim, ou seja, no longo prazo, ainda é muito cedo para falar, mas no longo prazo eu acredito que vão se manter no Clubhouse as pessoas que têm a informação, que têm o conhecimento por essência, por excelência, porque ali não tem edição, a não ser, lógico, que mudar a configuração da rede social. Mas hoje, por exemplo, não é permitido subir áudios, subir qualquer tipo de produção prévia, não, ali é live, no ato, enfim. Então eu gostei muito disso. Eu queria trazer um lado positivo e um lado negativo dessa rede social. Eu acabei de falar sobre o lado positivo, né? Sobre o que eu acredito ser positivo, que vai ser essa manutenção das pessoas que produzem, que têm conteúdo de verdade. O lado negativo é que pela configuração atual da rede social, pode ser que eles mudem isso com o tempo, mas pela configuração atual da rede social, a conversa daquela mesa, daquela roda de conversa, ela fica disponível só durante aquele tempo. Então ela provoca nas pessoas o tal do FOMO, do Fear of Missing Out, o medo de você estar perdendo alguma coisa. E na verdade, gente, é mais uma rede social, é mais uma coisa pra gente consumir, é mais um lugar pra gente gastar o nosso tempo. Daqui a pouco eles vão monetizar isso. Então assim, fica tranquilo, você só precisa consumir o que você quer. Você não precisa de nada pra viver. Pra viver você precisa do sol, você precisa de água e de comida, beleza? Malemar de arte contemporânea você precisa para sobreviver. Muito obrigado por estarem comigo até agora, ter curtido aí nossos mais de 10 minutos de vídeo. E a ideia é que a gente traga sempre essas pílulas aqui para você. Curtiu?
Curtiu? Então se inscreve aqui no YouTube, ativa os sininhos e assina o nosso canal aí no podcast para você receber sempre em primeira mão tudo que a gente está produzindo. Beleza? Beijo e até o próximo vídeo.